Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesuscope Podcast, muito animado para essa conversa de hoje. Você tem certeza que você vai ser muito abençoado, você vai gostar muito. Mas antes de começar, eu queria já te pedir, cara, você já curte esse vídeo? Já pega o link, já manda para todo mundo, já se inscreve no canal. Quando você faz essas coisas assim, você tá dizendo pro YouTube que aquilo ali é relevante, que ele tem que mostrar mais ainda aquilo ali para outras pessoas e mais pessoas vão ser alcançadas. Tudo que a gente faz aqui tem um objetivo: formar Cristo em você ou te dar ferramentas para você formar Cristo em outras pessoas. A gente quer ver uma geração, uma nação inteira que se parece com Jesus. Então, pega esse link, já manda para alguém, já deixa um comentário durante a nossa conversa aí de algo que Deus ministrou no seu coração. E se você é abençoado por todo o conteúdo que a gente faz aqui, que a gente posta, eu tenho uma forma de você nos ajudar, que é a loja do Jesuscope. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só você entrar lá, aí tem livros, tem bíblias, tem vários materiais lá que também tem o mesmo objetivo: formar Cristo em você e te ajudar a viver a grande comissão, formar Cristo na nossa geração. Então vou deixar o link aqui, aperta aí, você vai estar nos ajudando, abençoando toda a equipe aqui que está trabalhando por trás das câmeras aqui. Mas vamos embora, vamos para o podcast de hoje. Minha amiga Tamires, que honra. Alegria minha. Poxa, obrigado, viu? Bom estar aqui. Tirar esse tempo aqui. Eu vim até a Tamires, ok? Estamos aqui em Kansas City, usando novamente o estúdio aqui do Dwayne. Mas obrigado por participar. A honra é minha, um prazer. A Val me mostrou, acho que alguns anos não, né? Sei lá, 2 anos atrás. Alguns vídeos assim. Eu lembro de um que você fazia se eu não estou enganado, você estava num balanço, assim, num parque, assim, num balanço, falando coisas muito legais, assim, a gente foi muito abençoado. E aí depois as músicas, né, pros devocionais, assim, sempre suas músicas estavam presentes, assim, tem sido muito bom. Mas eu queria começar perguntando, a pergunta que eu gosto de fazer sempre que a pessoa vem a primeira vez como é que foi o seu encontro com Jesus? Você vem de uma família já cristã? Não, a minha família, na minha família, a primeira a se converter foi a minha mãe. Eu tinha 3 anos de idade e ela tinha uma ideia de que minhas 2 irmãs, né? Eu tenho uma irmã mais velha, uma mais nova, a Carol e a Marjorie. E a minha mãe estava ali num momento muito difícil da vida dela. Ela decidiu que ela ia largar a gente com a minha avó e abandonar meu pai e sair no mundo. E ali, nesse momento da vida dela, foi quando ela encontrou Jesus. Ela teve uma experiência muito forte. E ela sempre creu em Deus e tal, mas nunca tinha entregado a vida para Jesus, não conhecia o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Deus como Pai. E ali ela teve uma experiência com Jesus através de uma irmã que evangelizou ela, cabeleireira. E quando ela entregou a vida para o Senhor Jesus, logo no começo, assim, ela passou a ler a Bíblia. Ela leu a Bíblia inteira em 3 meses e entendeu que ela tinha que orar. O encontro dela foi muito forte com Jesus, assim. E tocou toda a nossa família. Ela passou a orar 3 vezes ao dia, porque ela leu Daniel. E ali o Senhor falou para ela: olha, vai para tal igreja. E ela chegou na igreja. E eu lembro que era um culto de quarta-feira, a gente era pequenininha. E no final o pastor falando assim, pastor Júlio, já está no Senhor, falou: tem alguém que nos visita pela primeira, segunda, terceira vez, né? E minha mãe, nada, não levantou a mão. Ele fez isso 4 vezes. No final ele falou: a irmã que está sentada aí no fundo com as meninas, ela... Não, pastor, eu não sou visita não, eu vim para ficar. Olha então, só. Então ela já membrou já no mesmo dia. Então foi muito forte, assim, foi muito impactante, mas foi ela que foi a primeira a entregar a vida para Jesus na nossa família. A partir dali, a gente começou a frequentar aquela igreja, né? Muito preciosa igreja presbiteriana na Vila Liviero. E ali começamos a frequentar a igreja e participar da escola bíblica dominical, né? E eu tinha 4 anos, estava numa escola bíblica dominical. Tia Sheila estava ministrando e ela começou a falar da obra da cruz. E ela começou a contar como Jesus tinha se entregado na cruz, como o Pai tinha enviado o Filho, como Deus tinha amado o mundo de tal maneira. E aquilo foi mexendo comigo de um jeito e eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu 4 anos. E chorando, dizendo: eu quero um Salvador. Eu quero meu Salvador, eu quero o Senhor Jesus. E eu encontrei nos lábios da tia Sheila o herói da minha vida, né? Eu encontrei o Senhor do meu coração e eu entreguei minha vida para Jesus ali com 4 anos. Era fevereiro de 98. Faz um bom tempo. Faz um tempinho. E ali, no final daquele mês, era muito comum na igreja, na época, né? Eu não sei hoje em dia mais como é que tá isso, mas na minha época era muito comum show de talentos, né? Para descobrir os talentos da igreja.
E ali eles fizeram um e eu falei pra minha mãe, eu quero cantar. 4 anos, né? Aquela coisa de criança mesmo. Mãe, eu quero cantar. E ali decidi cantar uma música chamada Jesus Criança. Que ela fala, o meu querido Jesus já foi criança também, nos deixou um presente de amor, alegria, bondade. Ele era dócil, era sempre obediente, ajudava seus pais. No final, a música falava, eu quero ser também como Jesus. Eu tinha ensaiado de um jeito, o playback acabou, e eu continuei cantando, quero ser também como Jesus, quero ser também como Jesus, quero ser também como Jesus. Todo mundo ficou esperando eu descer, né? E ali, de olho fechado, primeira vez cantando na frente das pessoas, né? Tremendo tudo. Você já colocou uma espontânea. Quero ser também como Jesus. Chegou uma hora, o Espírito Santo veio sobre mim. Eu fui batizada no Espírito Santo, saí correndo, orando em línguas, naquele momento, numa igreja presbiteriana. Mas era uma bênção. Na época, meu pastor acreditava nos dons, acreditava no Espírito Santo. Não era uma coisa comum no culto, assim, mas cria-se no Espírito Santo, cria-se na oração em línguas, nos dons, etc. E eu saí correndo pro colo da minha mãe. E aquele dia, assim, eu fui marcada com o Espírito Santo de uma maneira que eu nunca mais esqueci, assim. E acho que a partir daí, inclusive, eu sempre falo para as pessoas, né? Antes de você começar a dar uma lista de regras para as crianças, dizer para elas o que é pecado, o que não, apresenta o Espírito Santo para ela, porque ela nunca vai abandonar o caminho do Senhor. Foi assim comigo. E ali, a partir dali, eu comecei a falar com o pastor. Todo domingo, o santo pastor Júlio, eu falava para ele, pastor, eu quero batizar, pastor. Eu falava para ele assim. E aí o tempo foi passando, era fevereiro de 98, eu tinha 4, em abril eu fiz 5 anos e continuei, todo domingo eu falava com ele. E ele falava pra mim, minha filha, eu não posso te batizar, tem que ter 12 anos pelo regimento interno da igreja. Entendi. Não posso te batizar, não pode se batizar. E aí nesse meio tempo minha mãe conta, isso eu não lembro, as tias da escola bíblica dominical que me contavam, tia Sheila e tal. E a minha mãe me conta isso, que eu pegava a Bíblia dela e eu chorava pra ela e falava, por que você não me ensina a ler? Eu queria ler, aprender a palavra do Senhor, mas eu não sei ler, mãe, me ensina. E eu aprendi a ler na Bíblia dela. Você aprendeu a ler na Bíblia? Aprendi numa Bíblia pentecostal, de uma irmã da igreja presbiteriana. Exato, uma mistura boa, uma mistura ótima. E ali aprendi a ler e um dia cheguei em Atos. Era já novembro de 99, eu estava com 6 anos. E eu li em Atos quando Pedro é enviado a Cornélio e depois ele está ali conversando, ele fala, o Espírito Santo veio sobre eles, como eu não ia batizar os gentios? Eu tinha que batizar eles. Aí no próximo domingo eu cheguei lá e falei com o pastor, me batiza, pastor. Aí ele, minha filha, ele tinha uma paciência, era um homem muito doce. Ele falou, minha filha, eu não posso te batizar, tem que ter 12 anos. Quando você tiver 12 anos pelo regimento interno da igreja, eu vou te batizar. E aquele dia eu respondi para ele, falei, mas pastor, o Espírito Santo já me batizou, por que você não me batiza também? Aí ele não tinha uma resposta na época, né? E falou para mim, tá bom, vou conversar com o conselho da igreja, né, com o presbitério, e eu vou conversar. Aí eles liberaram e eu fui batizada, batizei nas águas com 6 anos, olha só. Apesar do regimento interno da igreja. E foi assim o meu encontro, assim, os primeiros dias com Jesus foram assim. E aí você cresceu ali, junto com a sua mãe, com suas irmãs. O seu pai não ia? Ainda não. Meu pai não era cristão. Ainda ele demorou um pouco, uns 18 anos aí para entregar a vida pro Senhor. Mas, meu Deus, eu aprendi tanto com minha mãe nesse sentido, porque ela sempre foi uma mulher muito sábia, assim. Então eu lembro que quando eu era criança, ela pegava o óleo da unção, ela sentava para fazer massagem nos pés do meu pai enquanto ele assistia o futebol no domingo. Então ela pegava, amor, vou fazer uma massagem no seu pé. E ela fazia como foi com ela quando ela se converteu. Ela ungia os pés dele enquanto ela orava em línguas. E foi assim que ela se converteu. Ela estava na cadeira da cabeleireira, a Meire, e ela detestava crente. Minha mãe era assim, católica roxa, e odiava crente com força. Então quando ela entrou no salão, ela viu assim os versículos, ela falou, ih, essa mulher é crente. Já vi que eu vou passar nervoso aqui, que essa mulher vai querer falar de Jesus. E ela não falou nada. A Meire não falou nada. Ela sentou minha mãe na cadeira e enquanto fazia o cabelo dela, orava em línguas. Uau. E colocava ela diante do Senhor. E aí minha mãe desabou de chorar e tal. Então ela aprendeu isso e começou a fazer com meu pai. E ganhou, como a escritura diz, né? A mulher que é esposa do não crente, ela ganha o seu marido sem palavras. E foi assim que minha mãe ganhou meu pai. Foi muito lindo assim o que o Senhor fez na nossa família. Cara, que incrível. Porque é um grande desafio, né? O evangelizar o de perto, né? É uma outra dinâmica, né? Porque a gente vai com o evangelismo de rua, tal, a gente fala, a gente
expõe o evangelho, às vezes eu lá no púlpito, né? Você fala e tal. Agora, coisa de casa, coisa de perto, é sem palavras, né? É o testemunho vivo, né? É o testemunho vivo, a pessoa tem que ver encarnado, né? Exatamente. A palavra, né? Eu creio que é necessário falar, claro, a Bíblia fala, né, que a fé vem pelo ouvir, mas ela tem que estar acompanhada de muita vida, né? É verdade. Porque o que eu vejo, na maioria das vezes, é a pessoa pregando, mas um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho falando, mas eu não tô vendo. E eu acho muito, muito difícil, inclusive, pro filho do não crente, quando é a criança e tal, era uma coisa que acontecia muito em casa. Então, se eu e minha irmã, as minhas irmãs, a gente discutia, ele falava assim, é pra isso que vocês vão na igreja? Então é muito difícil, você tem que viver assim, no pé da letra, exato, sabe? Exato. Não, e lá na nossa, aqui os pais de alguns na nossa igreja, o pai não era crente e tal, né? E ele se converteu, começou a ir, aí o pai falava assim, isso é ser uma cópia de Jesus? Meu Deus, é mais difícil ainda. Os jovens vinham reclamando assim, pô, meu pai fica falando isso pra mim toda hora. Mas é um bom desafio, porque é alguém o não crente que te puxa pra ser mais cristão, pra ser mais como Jesus. Porque é isso, né? Falando de pais, mas na empresa é assim, exatamente. Na escola é assim, quando você vem se declara mesmo, né? E até evangeliza os outros, é assim. A sua você conduta, vai ser né? pregado pela sua pregação, né? É verdade. Sua pregação vai te martelar, né? Muito bom. E aí como é que foi pra você ser o crescer, né? Você teve um período assim, mais rebelde e tal assim, ou... Eu tive uns 6 meses revoltada. 6 meses? 6 meses, assim, certo. E a gente ali cresceu na presbiteriana e tal, mas chegou uma época que a gente teve que mudar. Nós passamos por situações financeiras bem complicadas. Então, ao longo... assim, o período que eu vivi com os meus pais foram 6 despejos na época. Então, muitas falências e tal. Então, nessa a gente mudava de geografia e mudava de igreja, né? Então, eu passei por várias igrejas e minha mãe sempre ali envolvida na liderança, sempre na intercessão. Ou quando eu estava liderando a intercessão, estava liderando louvor e tal. E eu sempre muito junto com ela. E ali vivi e vi muita coisa dos bastidores da estrutura, não da igreja, né? Eu costumo dizer isso, assim, tem muita gente ferida com a igreja, dizendo a igreja, mas Cantares diz que a igreja do Senhor Jesus é perfeita. A gente precisa encontrar com ela. Exato. Ela vai estar um dia pura, santa e tal. O que a gente conhece é justamente o sistema, a estrutura, o regimento da coisa, né? E isso envolve pessoas, e pessoas falham. Então, muita gente, inclusive, se sente ferido, né? Pela igreja, etc. E diz, eu fui ferido pela igreja, nunca mais eu volto. Mas eu costumo dizer isso, não tem como você pôr a cabeça de Jesus num vidro e dizer, eu vou caminhar com ele e como se o corpo estivesse vivo, eu não preciso do seu corpo. Não, ou você se relaciona com os dois, ou você não se relaciona com nenhum. E por causa disso eu vi muita coisa, mas muita coisa mesmo, assim. Então, pastor que roubava a igreja, adultério, tudo que você pode imaginar, mas eu tinha 10 anos, aí nesse período eu já tinha uns 10 anos. E eu revoltei nesse período, assim. E foi... minha mãe caiu doente, muito doente com fibromialgia, então eu cuidava dela. E ela passou 6 meses aí de cama mesmo. E nesse período eu estava completamente revoltada. Eu falava pro Senhor Jesus, olha, eu te amo, não te largo por nada nessa vida, mas eu nunca mais quero pisar numa igreja. Não quero saber de igreja, esses crentes são tudo doido, cada um vivendo uma coisa. Tá escrito assim, vive de outro jeito e tudo. Não, eu falei, pra mim eu não entendia isso, na minha cabeça não funcionava. E como na minha família descobriu-se que eu cantava, então o pessoal passou a me inscrever em muitos eram concursos, né, na época. Então, concurso de rádio, tudo gospel, né? Tudo cristão ali, teoricamente. Entendi. E na minha cabeça de criança, eu não conseguia entender. Então, não fazia sentido pra mim. Como é que a gente vamos todos ali adorar Jesus e no final alguém vai dizer quem foi o melhor? Eu não entendia, eu odiava aquilo. Então, eu passei um período, assim, bem revoltada, assim. Primeiro, não querendo mais cantar. E segundo, não querendo mais saber de igreja. E nessa, eu tava nesse período que não tinha como ir pra igreja. Meu pai ainda não cristão, a minha mãe de cama. Então, a gente ficava em casa. E ali, nesse período, eu revoltei, assim. Então, mas a minha revolta foi, assim... eu acho que durante 6 meses eu falei palavrão 2 vezes com um menino que me provocou assim no colégio e eu fiquei... Então você chutou o balde. Aí eu chutei o balde e eu falei palavrão assim. Foi, pra mim, foi terrível, assim, imagina. E aí, nesse período, minha mãe doente, quando ela recuperou um pouco,
quando eu estava com 10 anos, na virada do ano, de 2003 para 2004, eu passei muito mal, assim, eram umas 4 horas da manhã. Eu passei o dia sentindo mal, mas 4 horas da manhã eu levantei assim, passando mal mesmo. Uma dor de cabeça que eu nunca tinha sentido na minha vida, uma febre altíssima e vomitando muito e tal. Acordei os meus pais, a gente foi, tava no meio dessa recessão familiar, né, da área financeira ali. Mas o hospital mais próximo era um hospital particular. Meus pais me levaram para lá muito preocupados. E eu cheguei na virada do ano mesmo, literalmente, do dia 31 pro dia 1º de 31 de 2023, né? 2003, de dezembro, e pro dia 1º de janeiro de 2004. E eu cheguei lá, tava com meningite. Nossa. E assim, aquele desespero na família, meu Deus e tal, e os médicos falando, ó, se você quiser mover ela para um hospital público, a gente não garante que ela chega viva. Uhum. Então, se fosse você, deixava ela aqui. E eu fiquei internada ali 2 semanas. Era uma mistura, até hoje os médicos não souberam explicar muito bem, era uma mistura meio que de 2 tipos de meningite diferentes. Uau. Então, eles diziam, se a gente tratar um, ela morre do outro. Se a gente tratar o outro, ela morre do um. E se a gente tratar os 2, ela morre do tratamento, porque ela não vai aguentar. Uhum. E se não tratar nenhum, ela morre também. Então morreu. Tinha, senhor, uma coisa assim. Olha, e eu me lembro que depois de umas 2 semanas, assim, sem passar dor, nada, o médico liberou minha mãe pra entrar no quarto, porque eu tava em isolamento. Ele liberou minha mãe, cheia daqueles aparatos e tal. E eu lembro que ela entrou no quarto e eu falei pra ela, mãe, ora por mim. E ela, por quê, filha? Tá com dor? Eu falei, não, ora por mim, porque a única coisa que tá me segurando aqui é você orando pra eu ficar. Então ora por mim, me libera, eu tô com Jesus, eu tô salva, tá tudo certo, só me libera. A hora pra você morrer. Hora pra eu ir embora, quero ir embora daqui. Não aguento mais sentir dor e tal. Acho que foi uma das piores dores que eu senti na minha vida. E era dor de cabeça? Era uma dor de cabeça muito forte, aquela impossibilidade de abaixar, né? Então era uma rigidez muito grande. E aí eu fiz no exame, que é aquela punção na coluna, né? A moça errou 3 vezes. Na primeira eu me mexi... Já foi um milagre ali, né? Porque eles dizem que você pode ficar paralítico ali. Na primeira eu me mexi, na segunda ela pediu pro meu pai me segurar, meu pai desmaiou, então eu me mexi de novo. E na terceira, como eu tava muito sensível, né? Eu mexi de novo, aí na quarta deu certo. Mas 4 vezes furar no mesmo lugar e tal, já era um... Eu lembro que eu falava pra minha mãe, mãe, por favor, não deixe eles me furarem mais, eu vou virar uma peneira, mãe, por favor. Era a expressão que eu usava, assim. Ela, tá bom, filha, tudo bem, não vai furar mais. Daqui 15 minutos, outro exame, né? Não tinha jeito. Mas ali, minha mãe entrou no quarto pra, teoricamente, ali se despedir. Eu pedi pra ela orar por mim, ela saiu pra chorar. E ela deixou a primeira porta entreaberta. Eram 2 portas do isolamento, assim, né? Uma primeira salinha ali pra ela se trocar e a segunda saía direto pra o corredor. E ela deixou essa primeira porta entreaberta, que dava acesso pro meu quarto. E nessa hora eu vi Jesus entrar. Aí eu falo e já fico emocionada. Você sabe, né? Chorou, né? Você já percebeu. Mas eu vi Jesus entrar no meu quarto pela primeira vez. Descalço, calça jeans, camiseta branca. Não vi o rosto. Era uma luz incrível, mas eu sabia que era Jesus. Quando ele entrou... tem até uma canção que fala isso. Eu nunca vi o seu rosto, mas eu sempre sei quando você chega. Você sabe que é ele, né? Tem a ver com essa experiência. Esse trecho tem a ver com essa experiência. E eu vi Jesus entrar no meu quarto, a minha cama estava bem alta. Ele parou do meu lado e me disse uma palavra. Eu pensei, morri. Veio me buscar. Veio me buscar. Eu encostei a cabeça assim na barriga dele, que a cama era bem alta, ele era alto também. Encostei a cabeça na barriga dele e dormi. Peguei no sono pensando, pronto, morri. A dor passou. Eu acordei no dia seguinte, ninguém sabia explicar. Os médicos começaram a refazer os exames. Não tinha nada, não tinha meningite nenhuma, nem outra. Não tinha febre, não passava mal, não tinha dor, ninguém sabia explicar. Mais um dia ficamos ali e para fazer mais exames e tal. O médico chamou minha mãe e eu no escritório e falou, olha, se vocês acreditam em Deus, agradece. Tem coisas que a medicina não sabe explicar. E, mãe, pega sua filha, vai para casa que ela tá bem. A gente não sabe explicar, mas ela tá bem. Então foi essa minha experiência, essa minha primeira experiência de ver o Senhor Jesus assim, de uma visão aberta. Já tinha visto outras coisas assim, mas essa foi de ver o Senhor Jesus assim, para mim foi muito marcante. E ali a minha revolta tinha que ir embora, né? Você vê Jesus, você fala, acabou. Ele é incrível, ele é tudo que eu esperava e muito mais. Ele é muito mais do que eu podia imaginar. Então ali a gente continuou buscando o Senhor em casa até minha mãe melhorar. E aí ela foi
um dia para então uma outra igreja e tal. E a gente passou a congregar ali. Nesse outro lugar. Nesse outro lugar. E como é que é depois de ter uma experiência como essa? Assim, no sentido de não te dar um... Poxa, eu queria de novo. Dá. Você passa os anos seguintes da sua vida, você passa dizendo pro Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver, eu quero te ver. Porque eu fico pensando, de, tipo assim, e até no sentido de todo o resto perder a graça. Né? Vou usar um exemplo bem chulo, assim, pra tentar expressar, né? É como se você fosse na Disney. Entendeu? E depois quer te levar no parquinho lá perto de casa. Em Bragança. Exatamente. E você fala, poxa, era legal isso aqui. Mas agora... então, como é que é, assim, o pós, né? Pra mim, foi realmente isso, assim, tudo perdeu sentido. Assim, tudo perdeu sentido. Então, eu me lembro que nesse mesmo ano, e eu até estava contando para vocês, né, esses dias, assim, eu não me lembro exatamente onde começou, mas no meu aniversário, eu criei uma tradição, assim, de falar pro Senhor, olha, as primeiras horas, eu não quero passar com ninguém, eu quero te agradecer pela minha vida. Pra mim, eu tinha nascido de novo ali, era uma coisa... Mas eu não me lembro exatamente onde começou. Eu me lembro exatamente, assim, desse dia dos 10 anos. Era 8 de abril de 2004, eu ia fazer 11. Eu ia fazer 11 anos, isso. Eu tava finalizando os 10. E eu tava ali dedicando ao Senhor as primeiras horas e tal, e orando. E, Senhor, não adianta, muda tudo. Depois que você vê Jesus, muda. Muda a sua vida de oração, muda como você enxerga a Bíblia, muda como você enxerga as pessoas, muda como você enxerga a igreja. Muda, porque ele se torna um parâmetro, né? E eu costumo dizer isso, assim, a presença dele, e ele é a resposta das perguntas que eu nem tinha feito ainda. Sim. De repente, eu não tinha nem pergunta mais, porque as respostas já tinham chegado. Eu amo... Às vezes as pessoas até falam isso, né? O dia que eu encontrar Jesus, eu vou perguntar por que disso, por que daquilo, por que daquilo. Eu amo João, quando o Senhor Jesus disse, naquele dia, nada me perguntareis. Ele fala isso para os discípulos, naquele dia, vocês não vão perguntar nada. E ver Jesus para mim foi isso. As perguntas acabaram, a revolta acabou, as frustrações acabaram, as dores acabaram, tudo acabou, porque ele era a resposta. E ainda que não tivesse acabado nada disso, ele era suficiente. E ali eu, em oração, esse dia do meu aniversário, eu estava falando com o Senhor e tal, e eu queria muito furar as orelhas. E esse era o presente que eu ia pedir para minha mãe, né? E tava colocando isso diante do Senhor, assim, tudo bem, né? Se eu furar as orelhas e tal. Tudo passou a ser por ele, assim. Entendi. Então eu adotei um estilo de vida eu entendi, eu tomei consciência de que Jesus estava no meu dia a dia. Não era só um Deus distante, sabe? Não era alguém... Deixou de ser o Deus lá da igreja. Deixou de ser o Deus que eu ia encontrar na igreja. Ele passou a ser o meu Senhor, o meu rei, o meu amigo. Então eu ia sair para ir pro colégio, tá bom o cabelo desse jeito? Essa roupa tá boa? Senhor Jesus, até hoje, assim, viração do dia. Uau, Senhor Jesus, eu mando um beijo. Engraçado, meu marido até ri, assim, porque às vezes eu fico um pouco constrangida se tem mais gente, porque o pessoal vai pensar que... O pessoal pensa assim que eu sou meio doida, mas às vezes eu paro assim, a gente tá no carro e na viração do dia, uau, Senhor Jesus, você caprichou hoje, ficou lindo, parabéns, uau, ficou ótimo, sabe? Então, pintura. Trazer ele pra minha vida, não só entregar a minha vida pra ele. Eu tava conversando com uma adolescente, assim, e ela tava cheia de dúvidas e tal, e ela me falou disso. Deixa eu dar um exemplo, assim, o que é Deus pra você, perguntando pra mim, né? Porque ela tava querendo dizer sobre algumas pessoas que são muito fanáticas, né? Então eu vejo assim, imagina que Deus fosse uma comida, né? Aí tem gente que come e fala, nossa, que gostoso. Aí ele quer comer todo dia, toda hora. E, né, 24 horas aquela comida, né? E aí ela falou assim, eu gosto da comida, mas assim, às vezes. E aí eu falei pra ela, olha, então esse não é o melhor exemplo pra Deus. E talvez um exemplo bom pra Deus seria os seus óculos, porque ela usava óculos, né? Então, Deus é como óculos, tipo assim, você pensa o dia inteiro no seu óculos. Tipo, óculos. Não. Só que agora você vê tudo através dele. Entendeu? Exatamente. Tudo. Então, onde você olhar, ele está envolvido no seu olhar. Então, como você disse, você não olha para um pôr do sol sem ser através dele mais, né? Ele é essa cosmovisão, né? Você escolhe tudo baseado nele, né? E o exemplo que C.S. Lewis dá, né? Que é do sol, né? Você não passa, você nem consegue olhar para o sol, na verdade, né? Mas também você não consegue olhar para nada senão através do sol, né? Então, eu acho que essa é uma mudança que eu tenho a impressão até como se fosse uma segunda conversão, assim, né? Não é, né? É um entendimento, né?
Mas da maioria das pessoas tem essa experiência de aceitar Jesus e ter ele nessa caixinha do domingo, da religião, né? E aí chega um momento que ele invade tudo. Uma revelação de quem ele é, né? De que não tem essa dicotomia, né? Não tem minha vida secular, minha vida, meu trabalho. Para ele engole tudo, né? Tudo em todos, né? O tempo todo. E então eu tava nesse momento, assim, falando com o Espírito Santo. Eu queria furar as orelhas e tal. E o Espírito Santo falou pra mim: não fura as suas orelhas. E ali eu comecei um trajeto. Até tava comentando com o Daniel esses dias, meu esposo. Desde esse dia eu nunca estive fora de um voto. Até o final da minha vida eu vou estar num voto ao Senhor. Então, essa experiência com Jesus destravou em mim algo de que eu queria me oferecer. Não era mais só o sacrifício dele por mim. Era como eu podia agradar o coração dele. Como eu podia entregar mais a minha vida. E passou a ser assim. E aí eu lembro que o Espírito Santo falou para mim: olha, não fura as orelhas agora. Daqui 7 anos eu vou te fazer uma pergunta. Dependendo da sua resposta, você fura ou não as suas orelhas. Eu me achei meio doida, mas ok. E a partir daí minha mãe conta isso, inclusive. Anos depois a gente estava conversando e ela falou para mim assim, por um tempo, e foi muito forte que ela me disse, por um tempo eu me senti roubada na minha maternidade. E eu falei: meu Deus, como assim, mãe? E ela falou: porque quando você fez 10 anos, e foi ali a minha experiência com o Senhor, quando você estava dos 10 para os 11 anos ali, você já não me perguntava mais. Você dizia para mim: mãe, o Senhor falou comigo assim, assim, assim. E eu sabia que o Senhor tinha falado realmente com você, então eu falava: ok, filha. Mas ela falou, e foi uma época muito difícil para mim, porque eu como mãe, eu sentia, poxa, Deus falou com ela, eu sei que é de Deus, ela tem que fazer, vai ser desse jeito, mas ela nem perguntou o que eu achava. Assim, porque foi muito radical para mim, assim. O meu encontro com o Senhor me tocou tanto que eu falei: é isso. O que ele disser vai ser. O que ele pedir, eu vou dar. O que ele mandar, eu vou obedecer. Então, ainda mais lendo ali, João, né? Vocês são meus amigos, se tem uma condição, se vocês fazem o que eu vos mando. Então, para mim, a obediência era o nível mais alto, né? Obedecer ao Senhor e, óbvio, assim, obedecendo as autoridades ao meu redor. Mas os anos se passaram. Nesse meio do caminho, fiz outros votos. E quando eu estava no meu aniversário de 17 anos, estava ali orando, entregando ao Senhor, e eu tive uma visão. E essa visão abriu, eu vi uma casa linda, parecia casa americana, assim, toda branca, vários carros bonitos na garagem. Eu vi um homem de costas, 2 crianças. Eu sabia que aqueles seriam meus filhos e meu marido. E a visão fechou e eu tinha um plano. Eu estava terminando o colégio naquele ano. E meu plano eu queria fazer direito, porque o meu sonho era ser ministra da Justiça. Então, eu ia fazer direito, ia advogar um tempo, queria subir como juíza, queria passar um tempo como desembargadora, mas eu queria mesmo. Eu tinha minha carreira traçada, né? Eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Já servia na igreja, já trabalhava na igreja como secretária. Na época eu comecei com 12 anos, inclusive. E aí, envolvida muito com as coisas do Senhor, já compunha, já cantava, já tudo. Mas meu sonho era esse. E eu tive essa visão e o Espírito Santo falou para mim: isso é o que eu tenho preparado para você, se você quiser seguir a sua carreira no direito, na justiça brasileira. Aí eu falei: lindo, amém. Aquela visão fechou e glória a Deus, né? Tudo que o Senhor está dizendo que eu posso ir, Ele vai me abençoar. Olha, tudo isso que o Senhor vai providenciar para mim, uma família, uma estabilidade, tá lindo. E aí aquela visão fechou e abriu uma outra, e eu vi um campo verdinho, assim, as pontinhas bem... Era estranho, porque era verde, mas parecia trigo. Eu nunca fui pesquisar, na verdade, se o trigo é verde alguma hora, mas era verde, parecia trigo, e na pontinha era branquinho, assim, como se fossem umas florzinhas bem branquinhas, e todo lugar branco, assim. E mais nada. E aí o Espírito Santo falou pra mim: é isso que eu tenho preparado pra você, se você quiser abandonar esses seus sonhos, você me seguir. Mas eu te prometo uma coisa: minha presença nunca vai faltar pra você. Aí eu falei: uai, entre isso aqui e a sua presença, eu vou ficar com a sua presença. E aí o Espírito Santo falou pra mim: se você quer isso, então se compromete comigo hoje e fura as suas orelhas na porta da minha casa e faz uma aliança comigo de que você nunca vai trabalhar para os homens. Você não vai despender o seu tempo. E lógico, não é uma coisa que eu prego para qualquer pessoa, não. Foi uma experiência minha, é uma coisa pessoal. Não é uma doutrina. Não é uma doutrina, foi uma experiência minha com o Senhor, mas o Senhor realmente me pediu para abandonar tudo. E a partir dali eu falei: ok, Senhor. Aí fui lá na igreja. Gente, situação. Acho que era uma quinta-feira, meu aniversário, no sábado eu fui na igreja. Como é que fura a orelha na porta da igreja, né? Eu falei: Jesus, e agora?
O bom é que tinha uma farmácia, duas, 3 lojas pro lado assim. Cheguei na farmácia, falei com o farmacêutico, olha, eu queria furar as orelhas e tal. Ele, ok. Eu falei, tudo bem se for ali na porta da igreja? Imagina, não tinha como explicar assim pra ele. Eu falei, meu Deus, não tinha, como é que você explica pra um não crente como, e tal? Eu falei, ai. Aí ele topou, foi comigo e tal, furei, foi. Foi uma cerejação. Já é um milagre, né? Já é um milagre. Foi comigo ali na porta da igreja, furei as orelhas, entrei pro ensaio do louvor, ia ter culto aquele dia. Começou o culto, ministrei o louvor e tal. No meio subiu o moço que ia pregar, subiu e falou, olha, eu tinha uma pregação preparada, mas o senhor tá falando que na verdade eu vou só quero ler um versículo, nós vamos continuar adorando e é isso. Hoje é isso que o senhor tem preparado e é isso. E ele abriu o texto. E o escravo, no ano do jubileu, se ele vai ser liberado, mas se ele amar muito o seu Senhor e ele quiser comprometer com a sua vida, ele vai furar a orelha nos umbrais das portas, né? Aí eu falei, meu Deus, tá bom, Senhor. Amei, eu entendi. E a partir dali eu me comprometi com o Senhor nesse sentido. Fiz um voto. Depois eu tinha feito já um outro no meio do caminho, fiz um voto nazireu até depois. Todo mundo achou que eu estava doente, né? Meu Deus, também está com câncer e tal. E na verdade era só tinha raspado a cabeça. Tinha raspado a cabeça. Fiz bem literal, assim, bem ao pé da letra. Raspei para começar, raspei para terminar. E votos ao Senhor. E aí, eu lembro esses dias, estava conversando com o Daniel, meu esposo, e eu falei, amor, você é o meu... Pode ser que tenha mais, né? Mas é meu último voto. Meu último voto diante do Senhor. Até o fim da minha vida eu estou comprometida num voto ao Senhor. Sim. De te honrar, de te respeitar, de ser uma esposa, sem dúvida, uma auxiliadora. E eu percebi essa trajetória, assim. E isso tudo começou com um encontro com o Senhor, né? Sim. Então, de uma entrega, mas por causa de uma revelação, porque ele se mostrou. E eu falei, meu Deus, não tem como. É impossível viver sem ele, é impossível não viver para ele. E aí foi assim esse É muito doido essa parada do voto, né? Dessa aliança que você citou com o Senhor, essa aliança que você acabou de citar do casamento, porque nós estamos vivendo um momento de tanta opção, e aí isso é em tudo, né? Tudo. Porque, por exemplo, você lembra, talvez parecido comigo, quando a gente era criança, você sentava para assistir, você tinha assim 6, 7 canais. E geralmente tem um passando alguma coisa que interessa a criança, por exemplo, né? Um desenho, alguma coisa. Então não tinha opção. Então você vai assistir aquele ali, né? O Tom e Jerry, vai ser o Pica-Pau, vai ser aqueles ali, beleza. E aí hoje você tem, assim, uma infinidade, né? É infinito o que você tem para assistir, né? Você pode assinar o que você pode ver e tal. E é muito doido, por quê? Porque quando você tem tanta opção, você tem uma dificuldade de se comprometer. Porque se comprometer é falar não para todas as outras, né? E aí nós estamos numa crise de aliança hoje. Isso no geral. Tipo assim, estamos falando de casamento, que é o principal para mim, assim, família e com o Senhor. Mas também de qualquer outra coisa. A gente não se compromete com um carro, né? Agora não, a gente aluga carro. Agora, não, Airbnb. Não vou comprar uma casa, posso morar onde eu quiser. Então, parece que a gente tem dificuldade disso, né? E quão importante é essa questão do voto, da aliança, né? Sim. De você se comprometer e falar sim para uma coisa que significa não para todas as outras. E é bíblico, né? É inclusive uma coisa que pouco se fala hoje, eu acredito. Eu não vejo tanto assim os votos. Os votos são bíblicos. A Escritura diz, fazei votos ao Senhor. É bíblico, né? Davi fala, eu pagarei os votos que eu fiz na tua presença. Não é para comprar Deus. Não tem nada a ver com isso. Mas são maneiras de se consagrar, de se oferecer, de aproximar-nos do Senhor, né? Não é nada, não muda Deus, mas me transforma. Eu lembro uma vez que eu andava de skate, né? Eu também, adolescente, você andava de skate e eu tinha ganhado um videogame, um Xbox, né? Então era dois hobbies ali que eu fazia. E um dia eu senti do Senhor me pedindo as duas coisas, né? O skate e o Xbox. E foi uma vez que também estava na igreja e alguém pregou de Eliseu queimando as carroças, né? Queimando os bois, como que dizendo, não tem volta. Então não é assim, vou seguir ele, vai que daqui um ano dá errado, eu volto para as carroças, para os bois. Tipo assim, o cara queimou, tipo assim, se der errado, não tem para onde voltar.
né? Tipo, não deixar a opção, não deixar a porta de emergência, né? De jogar fora a chave. Então, aquilo mexeu muito comigo. Eu pensei, o que seria uma carroça? O que eu poderia queimar, né? E aí me veio assim muito forte o skate. Queimou o Xbox. Mas eu não queimei, né? Aí eu dei de oferta na igreja. Fui lá e na hora da oferta tá eu com um skate, um Xbox levando pra frente, Senhor. né? Entregando, né? E antes disso, porque me veio isso na cabeça, né? E eu pensei, será que é do Senhor isso? Aí eu peguei, que era aquele estilo, né? Abri um texto assim, ó. Eu sou dessa época. Fala Abri comigo, texto. Senhor. Pá. Cara, incrível. Eu abri e bati o olho assim, tava escrito no primeiro dia do ano, eles estavam enterrando um homem, tal, e de repente eles viram os inimigos vindo e eles jogaram o homem na cova e relou nos ossos de Eliseu e o cara ressuscitou. Aí era como se o Senhor falando assim, é isso que acontece com alguém que queima, né, algo diante do Senhor, né? E eu falei, é isso. Aí eu levei, e eu lembro que isso foi uma virada na minha vida. Era uma virada. Tanto que, junto com isso, eu fiz não é jejum, né? Um propósito de 3 meses sem TV, internet, sem nada, e que eu iria ler só a Bíblia, assim. Foi um período que eu falei, eu vou reler. Sim. Eu vou reler as Escrituras todas, entendeu? E cara, foi quando tudo começou, assim. Pra mim, ministerialmente, vamos dizer assim, né? Então, isso é muito importante. Agora, você teve algum momento, porque quando a gente cresce na igreja, eu creio que uma das grandes tentações e problemas que a gente vive é com o legalismo. Né? Então, como você disse, eu me revoltei e falei 2 palavrão, né? Então, tem gente que tá ouvindo a gente falando, nossa, até hoje eu luto pra não falar palavrão e tal. E quando você cresce na igreja, você tem uma outra luta que às vezes é pior do que falar palavrão. Né? Que você teve isso? De tipo assim, você ter um momento que você teve aquele encontro de entendimento com a graça. Você teve algum momento que você estava meio que nesse processo de achar que seu esforço conquistava algo de Deus? Eu sou uma fazedora, né? Eu faço. Entendi. Eu faço coisas. Então é muito engraçado, assim. Até meu avô, ele faleceu. Os meus 2 avós, no tempo que eu estava aqui nos Estados Unidos, ele faleceu. Então tinha um chorando na família, né? Primeiro que eu fui comunicar a família. Olha, eu fiquei sabendo que vou comunicar a família. Então, um tava chorando, o outro tava, enfim, lamentando, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? O outro tava pensando na vida, do tipo, meu Deus, olha o que é a vida passando e tal. E eu falando, ok, quem vai cuidar das questões do túmulo? Quem vai cuidar das questões do enterro? Qual é a roupa que ele vai usar? Qual a roupa que ele vai usar? Então, como é que tá a documentação? Tá tudo certo? Então, eu sou uma fazedora, assim. Entendi. Eu amo, é uma coisa que eu amo fazer, eu amo servir pessoas. Você põe alegria no meu coração e me deixar fazer uma comida, pôr um prato, sabe? Eu amo fazer isso. Então, isso também se refletiu na minha vida com o Senhor, obviamente. Então, era a minha demonstração de amor para com o Senhor. Mas, naturalmente, e é uma coisa que eu sempre digo, a igreja sempre tem demanda. O resto da vida. Se você passar 24 horas na igreja, 24 horas você tem o que fazer, você não fica parado. E eu era secretária da igreja. Então, eu fiquei na cantina há muito tempo, fazia hambúrguer, servia café, limpava, marcava agenda, tipo assim, tudo. Eu fazia de tudo. Então, chega uma hora que a linha fica muito tênue da sua demonstração de amor para com Deus para a expectativa do amor que você vai receber de Deus. De volta. Exatamente. Então, sim, teve um período, meu Deus, eu não parava. Teve anos, assim, de eu parar com estafa no hospital. Assim, desidratada, porque esqueci de comer, esqueci de tomar água, sabe? E tanto que você fazia. Fazer. E isso não era bíblico, não era saudável, entende? E eu vejo, inclusive, muitas pessoas vivendo assim. E nesse período, faz uns 7 anos, foi quando eu escrevi a música Naquela Velha Tenda. Eu estava meditando na escritura, e que foi uma coisa que, assim, na minha adolescência, eu devorei, eu li um livro da Bíblia por dia. Eu tinha tempo, né? E tinha tudo, e era só o Senhor e tal. Hoje em dia eu ainda fico, não, eu preciso voltar nesse lugar, eu quero voltar ali, né, e tal. Mas foi de uma devoção muito intensa. Então eu sempre fui intensa para todas as coisas, né? Intensa para amar, intensa para chorar, intensa para tudo. E ali, então, eu me oferecia muito, mas eu tava desgastada. Eu tava acabada, eu tava, assim, não tinha saúde, eu não tinha força. Eu pesava 48 quilos, com 1,68 m.
assim, com dores que são dores de pessoas de 80 anos, eu tinha dor no ciático, dor não sei o quê, dor... E estômago ruim, porque comia mal, enfim. E ali, eu lembro que um dia eu fui fazer uma oração e estava colocando diante do Senhor, muito cansada, muito sobrecarregada, muito tudo. E eu estava meditando na Escritura e orando, falando, Senhor, tô tão cansada, assim, meu Deus, é tudo por minha conta. Sabe, isso e aquilo, e eu tô fazendo isso, cuidando das crianças e dando aula na escola bíblica dominical e fundando a casa de oração e ministrando, rodando o Brasil todo final de semana e não posso faltar no culto, e fiquei 2 anos seguidos sem sair da escala e sou secretário da igreja, limpa a igreja. Senhor, eu não aguento, não tenho mais condição. E aí eu falei, não aguento mais, eu tô muito cansada e tal. E o Senhor falou pra mim, mas eu nunca te pedi nada disso. É isso. E eu acho que e é muito difícil você lidar com isso, de você perceber, cara, eu fiz tudo pra Deus. E Ele nunca me pediu nada disso. E o Senhor falou, eu recebi, porque eu recebi. Seu coração, a intenção do seu coração. Mas eu não te pedi isso. Você tá se matando aí, eu não te pedi isso. E aí, nesse momento, assim, eu tava... E, na verdade, que eu percebo e que o Senhor ministrou muito no meu coração é que é uma crise, na verdade, não é do serviço, é da identidade. E eu tava ali e meditando na Escritura, né? A Bíblia diz que Davi, já no fim da sua vida... Então, todo mundo já tinha uma opinião sobre ele. Ele foi esquecido pelo pai. Para a família de Saul, ele era só um usurpador. Para os irmãos dele, ele era só um intrometido, né? Lembra quando ele chega ali no meio da guerra? O que você está fazendo aqui? O que você quer saber? Então, ele era só um cara que queria aparecer. Para a própria esposa dele, ele era um palhaço, para Mical. Então, todo mundo tinha uma opinião sobre ele. A Bíblia fala que as servas do reino cantavam. Saul matou 1000, mas ele 10.000. Então, tinha gente que amava Davi, ele tinha os valentes, tinha os fiéis. Mas todo mundo tinha uma opinião. A Bíblia diz que Deus deu para ele descanso dos seus inimigos. E ali ele tem uma ideia. Uma grande ideia, né? A gente é nossas grandes ideias, né? E ele teve uma grande ideia e ele fala para Natan, eu vou fazer uma casa para Deus. Como que eu vou morar numa casa de cedro? Como que eu moro num palácio? E Deus está numa tenda. Agora eu vou fazer. Eu acredito que Davi era um fazedor, sabe? E agora eu vou fazer. E aí Natan, né, fala pra ele assim, cara, faz tudo que tá no teu coração. E meditando nisso, eu percebo uma coisa, inclusive, não é tudo que tá no nosso coração que é pra ser feito. E você só aprende isso ao longo da caminhada, né? Porque no começo você faz tudo que tá no seu coração. Eu quero fazer isso pra Deus, quero fazer isso. Não, e é doido que era uma vontade de Deus. Exato. Mas não para aquele momento, né? E aí a Bíblia diz, né, que Deus fala pra Natan, volta lá. E conserta isso aí. Acho que uma das coisas difíceis para um profeta, né? Você fala, volta lá que eu não falei isso daí, criatura. Volta lá, resolve essa treta aí, porque eu não mandei você falar esse negócio. E aí Natan volta e ele começa a falar para Davi de algo mais excelente. E ele fala para ele, cara, Deus quer te dar uma dinastia, um legado. A Bíblia diz ali, foi meditando nisso que o Senhor fez destravar algo no meu coração. A Bíblia diz que Davi sai correndo, ele se põe diante da arca. E ele faz uma pergunta ali composta de 3, né? Ele diz, Senhor, quem sou eu? Quem é a minha casa? Por que o Senhor me trouxe até aqui? E aí, eu continuei lendo o texto. Essa vida segue como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse pergunta nenhuma. E eu lembro que eu chorei uma semana inteira. E eu falava pro Senhor, o Senhor não respondeu para Davi. A responder para mim. Senhor, eu preciso saber quem sou eu, quem é a minha casa, o que o Senhor tem para minha família, por que o Senhor me trouxe até aqui? E nada, aí um dia troquei a versão da Bíblia, estava meditando numa outra versão, estava lendo a cronológica. E fui estudar, né, na tradição também e tal, o que aconteceu ali naquele momento. E naquele momento foi quando Davi escreveu 2 salmos. Salmo capítulo 2, Salmo 110. Acredita que é dessa ocasião, né? E meditando ali, Davi fala, eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me, te darei as nações por herança. Então, Deus respondeu para ele, quem é você? Quem sou eu, Senhor? Tu és meu filho. Eu te gerei. E a segunda ele fala, quem é a minha casa? Salmo 110, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por que o Senhor me trouxe até aqui? Pede-me, te darei as nações por herança. Então Davi recebeu-lhe uma palavra de uma dinastia, de um reino que não terá fim. Estava falando com ele sobre Jesus já. Ele recebe uma revelação muito maior do que um templo de pedra. Ele recebe a revelação do Filho de Deus. Então ali para mim foi uma virada. E aí foi quando eu compus, inclusive, naquela velha tenda que fala, né? Eu quis construir um templo, eu não admitia que você morasse, armei
tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu. E eu sei que muita gente tem vivido isso pela dificuldade de entender a identidade. Porque até tem uma das canções que você chegou a ouvir, né? Vai sair logo aí por aí. Mas que fala isso: os meus esforços não compram Deus. Eu te conheci quando aprendi a descansar. E ali o Senhor, anos depois, eu vim realmente viver isso muitos anos depois, mas ali o Senhor já falava comigo sobre o descanso. Muitas pessoas falam sobre a santidade, muitas pessoas falam do que é santo. Eu ministrei a vida inteira sobre santidade, caráter, consagração. Mas a primeira vez que a palavra santo aparece na Bíblia é para falar do Shabá. É para falar do descanso. Uau. Então as pessoas vão falar assim: não, você tem que viver uma vida de santidade assim, 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 assim. Mas é impossível você viver uma vida de santidade sem descanso. Sim. Não tem como. Você pode viver uma lista de regras, você pode viver um legalismo, mas enquanto você não entender que você é filho, e o filho descansa. O filho descansa. O filho não começa a vida trabalhando. O filho começa a vida descansando. É nos braços do pai. Até ele ter maturidade, ter entendimento para participar dos negócios do pai. Sim. E é diferente, porque o negócio é do pai, sabe? O plano é do pai, o projeto é do pai, e o pai vai guiar ele fazendo assim, assim, assim. Mas o filho não foi chamado para ser um empregado. O filho foi chamado para ser um filho. Eu vi uma virada assim, um dia que o pastor Paulo Borges compartilhou, né, algo que foi marcante para mim. Ele usou uma ilustração, né? Ele disse assim, quando ele ia lavar o carro, né, vou lavar meu carro e tal. E aí quando eu ia lavar meu carro, eu chamava meus filhos pequenos para me ajudar. Sim. Aí ele fazia essa pergunta: e o que você acha? Isso ajuda? Acho que eles ajudavam ou atrapalhavam? Com certeza atrapalhava. E aí ele dizia, demorava mais, eu gastava mais sabão, água e tudo, e ficava mal lavado, por eu chamar os meus filhos para me ajudar. Entendeu? E aí ele falou: por que você chama então? E aí ele fala: porque o objetivo não era o carro super limpo, o objetivo era passar tempo com eles. Né? E aí ele começou a falar disso. Ele fala assim: você acha que Deus aproveita totalmente o serviço que a gente faz? Deus passa mais tempo consertando o que a gente fez do que aproveitando o nosso serviço. E por que ele nos chama? Né? Então que ele podia fazer assim e evangelizar, ele podia fazer assim e mudar, ele podia fazer assim. Por que ele chama? Né? Porque ele quer passar tempo com a gente. O objetivo não era lavar o carro, era lavar os filhos. Né? E é isso, né? Então aí sai um pouco desse desempenho, né? Exato. Eu tenho que ir bem, tenho que arrebentar. Eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que... Né? Porque já tem um Deus perfeito. Ele vai fazer, mas ele quer você com ele, fazendo com ele, formando o caráter dele em você, né? Sim. Isso é muito forte. E como é que foi a história da música na sua vida? Eu vi que você contou que com 4 anos você já participou ali daquele concurso. Sim. Né? E então você sempre esteve envolvida com a música? Sempre tive envolvida com a música a partir desse momento, né? A música para mim, ela ficou ligada com o meu relacionamento com o Espírito Santo. Porque foi cantando que eu recebi o batismo do Espírito Santo. Então, para mim, tinha uma relação muito grande da minha expressão de adoração, do nosso relacionamento mesmo, assim. Não que a música fosse a adoração para mim, mas era uma expressão do meu coração para Deus. Então, eu, com 6 anos, depois de batizado, eu já fazia parte do louvor da igreja. É engraçado, assim, eu tenho algumas poucas fotos, alguns poucos vídeos, assim, mas a banda inteira, só adultos e tal, e eu ali, 6 anos, com o microfone assim, cotoco, assim, bem impressionante. Mas chegou, e eu fui crescendo, e chegou um tempo que eu passei a detestar a música. Nessa hora, inclusive, que nessa fase aí da minha rebeldia, né? Dos dois palavrões. Eu não queria saber de música. Porque na minha cabeça, como criança, a música estava ligada com a adoração. E não fazia sentido. A competição para mim não fazia sentido. A briga pelo poder, para quem canta melhor. Mas tá todo mundo adorando a Jesus? Quem toca, mas não... Peraí, para mim não fazia sentido. E, enfim, retomei isso. E comecei a compor muito cedo também. Compus a primeira, eu tinha 8 anos. E comecei a compor. Com 12 anos, gravei ao vivo o primeiro álbum, fazendo parte do ministério que eu era antes. E, sei lá, 90% das músicas eram minhas. E aí o tempo foi passando, e gravando, e cantando, e compondo e tudo mais. E eu me expressava assim, sempre me expressei assim, né? Então, pra mim, tudo que se tornava uma revelação, até hoje, tudo que se torna uma revelação se torna uma canção. E
apesar de não ser minha paixão primária, né? A minha coisa sempre foi a dança. Então, mesmo? Paixão da minha vida, assim, foi algo que eu entreguei pro Senhor. Porque eu não tinha, chegou uma época que eu não tinha como dançar e cantar. Ou eu fazia uma coisa ou eu fazia outra. E eu sabia que era a ferramenta que o Senhor queria usar, né, através da minha vida. Eu falava, ok, Senhor, então eu tô aqui e vou cantar. E foi assim que passou a ser uma expressão, né? E sempre compondo. Então se torna uma revelação, se torna uma canção, sempre assim. Então o seu processo de compor é muito parecido com o processo de meio que de uma pregação, assim. E pra mim, assim, se eu tivesse que escolher entre pregar e cantar, eu pregaria. Eu prefiro 1000 vezes. Mas uma coisa que eu fui me dando conta ao longo da vida é que, assim, um pastor prega 50 minutos, 1 hora. Semana seguinte, ninguém sabe o que ele pregou. Ninguém lembra. Poucas as pessoas. É super triste. Sinto muito, cara. Mas se eu compunha músicas e as pessoas, anos depois, tem uma das minhas, por exemplo, Aquieta Minha Alma, faz 11 anos já que eu compus, vai fazer 12 anos agora no final do ano, e até hoje. Só que eu compus baseado em Salmo 42. Né? Tem uma parte, inclusive, que é literal. Cantares também tá ali literalmente. É até plágio, né? Né? Que é um plágio da escritura pode, né? E eu passei a compor assim. Sim. Então, lógico, estão envolvidas as minhas experiências pessoais. Aquieta Minha Alma mesmo, eu com 14 anos descobri que era epilética. Então, eu tinha muitas convulsões, sofria para chuchu. E nessa adolescência, né? E nessa crise da adolescência, eu digo, Deus, como assim? Isso tudo tá acontecendo? E agora, como é que eu faço e tal? Mas, ao mesmo tempo, querendo servir o Senhor e uns diziam, é frescura. Outros diziam que é chamar atenção. Outros diziam é demônio. Outros diziam pecado que você não sabe que você está cometendo. E eu, Jesus... Como é que eu vou me arrepender agora, de uma coisa que eu nem sei que eu estou fazendo, né? Enfim, o legalismo ali, né? Dessa vida. E eu só tinha um diagnóstico... amigos de Jó, né? Oh, Deus. E eu só tinha um diagnóstico clínico. Eu não tinha um diagnóstico por exame. E eu lembro que era 13 de dezembro de 2010... Depois de uma convulsão fortíssima, assim, voltava com muitas dores no corpo. Né? Era terrível, assim, muito humilhante também, era uma questão muito humilhante. E aí eu lembro que eu entrei no quarto, peguei o violão e comecei a cantar uma música de um irmão chamado Salomão. Eu nem conheço esse irmão, mas essa música me marcou tanto. E baseada em Salmo 119, né, que diz, eu estou como um odre na fumaça. Que o odre na fumaça você pendura o couro Renova aí, né? Pendura o couro no varal, ele fica preso ali, a fumaça subindo, o calor do fogo embaixo, e eu, Senhor, eu não tenho o que fazer, eu tô presa aqui. Eu tô literalmente presa, né? Cercada, me sentindo ele como Salmo 139. Por trás, por diante, ainda sobre mim, o Senhor põe a mão, e não tenho pra onde fugir. É isso aqui que eu vou viver, e é isso. Acabou, o Senhor... Enquanto o Senhor não quer me curar, amém. Tanto vivi situações de cura, sabia que o Senhor curava, mas e quando Ele não quer curar? E aí entrei ali e comecei a cantar isso, né? E quando haverá de me consolar, preciso viver tuas promessas, né? E tal. Eu fui cantando aquela música. Quando aquilo acabou, eu estava com a escritura aberta, meditando em Salmo 42, né? E ele fala, como a costa suspira pelas correntes das águas. E eu comecei a chorar aquela melodia. Eu chorei a melodia de Aquieta Minha Alma inteira primeiro, né? Senhor. Sem uma letra, e depois compus a letra. E depois mostrei, né? O pessoal do ministério, tudo, acrescentou uma palavra aqui, outra ali, música pronta. E as pessoas até falavam, pelo amor de Deus, também, essa música é muito ruim. Não grava essa música é horrível. Essa música é muito ruim. Eu falei, cara, vamos gravar, cara. Toda vez que a gente ministra, toca as pessoas, é uma história, tem uma história com essa canção e tal. Gravamos, e aí, né, foi que deu no que deu. Sim. E anos depois, já era 2015, eu compus em 2010, já era em 2015, eu já estava tendo, assim, 5, 6 convulsões por dia. Sério? Tava terrível, assim, era... Eu lembro que nesse dia eu estava num culto de mulheres, tinha umas 5.000 mulheres, um pastor da Nigéria tinha vindo ministrar. Eu tinha acabado de passar mal, assim, tinha acabado de ter uma crise convulsiva, assim. E troquei de roupa, né? Porque eu tava naquela situação extremamente humilhante. Troquei de roupa, tudo. Só que eu cheguei no culto, o culto acontecendo, e parecia que eu tava num cemitério. E ninguém respondia à presença de Deus. E a presença de Deus estava ali. E eu, meu Deus, ninguém vai fazer nada. De novo, vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada. Não tem mais um fazedor nesse culto. Só eu. Só sobrei eu, Senhor.
E aí eu bem revoltada, assim, meu Deus, como assim? A presença de Deus tá aqui, esse povo tá só olhando pra esse irmão como se a presença de Deus não valesse nada. Nossa, fui lá pra frente, sozinha. Fechei o olho, ele começou a ministrar, eu navegarei, os ministros estavam junto com ele só orando e o pessoal ministrando, eu navegarei. E eu ali, de olho fechado, saiu uma irmã, assim, sabe quando acontece assim, que do bueiro, mesmo assim. jeito, do bueiro, assim, nasce, assim, parece e some. E veio uma irmã, pôs a mão na minha cabeça e falou, tô vendo seu cérebro em chamas, o Senhor tá te curando hoje. E saiu. E eu, enfim, muita gente sabia, eu passava mal demais, né? Então muita gente sabia. E até o Fred Arraes esses dias estava conversando com ele, tava, cara, eu te ajudei uma vez numa ministração, eu te socorri, você estava ministrando, eu te socorri. Você... É mesmo? Foi assim. No meio da ministração? No meio da ministração, eu passando mal. E eu falei, meu Deus, eu nem lembrava disso. E essa irmã passou, eu falei, muita gente sabe, eu não vou parar os remédios, eu não vou... E 6 meses antes eu tinha pegado um diagnóstico por imagem, né? No mapeamento cerebral, tudo. Então eu tinha um exame, finalmente, né? Para dizer, amigos queridos, olha, é uma condição médica, né? E aí eu falei, vou continuar os remédios. E eu tô tendo crise com remédio, não consigo... Né? Inclusive as pessoas até falam, é muito linda essa letra dessa música e tal. Mas eu tava vivendo literal, né? Sei que depender de Deus é viver perigosamente. Para mim era, Senhor, eu vou confiar no Senhor, eu vou depender do Senhor. Mas eu vou, se eu estiver atravessando a rua, eu passar mal, alguém vai me atropelar, eu vou morrer, acabou. Entende? Era um perigo viver. E os médicos sempre falavam, a próxima convulsão a gente não garante que você volta enxergando, a gente não garante que você volta falando, a gente não garante nada. Com parada cardiorrespiratória, né, que eles chamam, enfim, tudo que você pode imaginar. E aí, eu falei, vou continuar os remédios. 20 dias depois, eu lembrei que eu não tinha tomado remédio e me dei conta que não estava passando mal mais. E o Senhor me curou. Anos se passaram, fui refazer os exames, tudo. E até com o Dr. Aldrin, não sei se você conhece ele. E ele falou, Tamires, seu cérebro é perfeito. Não é de alguém que um dia sofreu disso e hoje está bem. Não, é de alguém que nunca teve. Fica cicatrizes, né? Fica sequelas, né? Mostra, são descargas elétricas muito fortes. Ele falou, não, seu cérebro é como se você nunca tivesse tido nada. Então, assim, a música, para mim, ela sempre esteve relacionada diretamente como relacionamento com Deus, mas ela também foi a ferramenta de uso para muita gente. Então, era conveniente para muita gente. Então, assim, e é uma coisa que no Brasil acontece muito, que eu acho perigosa, né? Então, é isso que eu ia te perguntar, da questão da música, né? Por que ela é tão desafiadora? Por que ela é tão sedutora? Por que né, é tão perigosa? Ela é esse instrumento de rasgar. Por que ela é tão perigosa? Primeiro que é uma coisa que você está fazendo, né? Você faz. Ok. Quem canta, canta. Você não precisa de mais ninguém, você canta, acabou. Entende? É uma coisa que se você não render aos pés do Senhor, você faz sem Ele. Ok. E é um perigo. É como um pregador... Alma, né? É como um pregador que, na sua eloquência, convence pessoas. Mas da mesma necessidade que nós temos como pregadores de ter o poder do Espírito, da mesma maneira nós temos como ministros de adoração usando a música. E ali, a música ela alcança o que outras coisas não vão alcançar. Uma melodia, um músico com um tom menor, ele faz qualquer um chorar. Ele não precisa ter o Espírito Santo. Entendi. Entendeu? Então, é muito comum na música você ver essa manipulação. É muito comum porque toca a alma, alcança a alma. E uma vez que você alcançou a alma, pronto. É fácil você fazer um povo te amar. Entende? Mas essa, eu acredito, inclusive, ser uma questão, né? Não é porque tá todo mundo fazendo, é porque tá dando certo, que é o que Deus quer ouvir. Então, a minha música e a maneira de compor e tal, na maioria das vezes eu escutava isso. Ainda até hoje eu escuto das pessoas, isso não vende. Eu falo, mas eu não faço música para vender. Ok. Eu não faço. Tem músicas, inclusive, que eu falo, cara, eu nunca vou gravar isso aqui. Porque não é porque não vende, mas porque eu vou ofender muita gente. eu vou ofender muita gente, mas essa aqui é a minha oração para com o Senhor, então eu vou deixar essa música aqui de lá, não vou gravar. E tem algumas que já são meio, né? O pessoal fica, não gostei disso aqui não, e tal. Mas é a Bíblia. Então, e ao mesmo tempo é uma ferramenta fácil de se usar. Por exemplo, se você monta uma conferência e você chama um cantor e ele tem um nome, vai encher a conferência. Vai chamar mais gente. Vai chamar mais gente. Então você se torna um produto. Um produto.
é muito fácil se tornar um produto. Como um pregador também, mas Sim, acredito sim. que na música é muito mais fácil, né? Eu me lembro um dia, eu estava ministrando num acampamento, e eu estava nessa revolta do tipo, me sentindo um produto, sabe? E uma irmã passou por mim e falou assim, ai, Tamires, sua voz é uma bênção, e passou andando. E eu falei bem baixinho assim, e eu falei assim, às vezes parece uma maldição. Uau. Eu senti na hora, sabe aquele tipo de abobrinha que você fala, falei besteira. Eu senti o Espírito Santo entristecer na hora, assim, dentro de mim, assim, ó. Aí saí pra chorar já, né? O galo cantou, nem deu tempo. Eu falei, meu Deus. E eu saí pra chorar e eu falei, Espírito Santo, me perdoa. Me perdoa. Olha só, o Senhor me deu. É uma coisa que eu mesmo, quem toca um instrumento, pode ser virtuoso sozinho, né? Mas no meu caso, não. Eu nunca estudei pra isso. Eu estudei depois de velha, que eu fui estudar a teoria musical. Mas pra cantar, eu nunca estudei. Então, pra mim, era muito mais simples de alguém dizer pra assim, cara, você canta pra chuva. Ei, conversa com a minha mãe e com meu pai. Talvez eles tenham alguma coisa a ver com isso, porque era... Mas eu não fiz nada pra isso. Foi um dom de Deus. Foi algo que ele deu, ele fez. Então, eu vejo essa dificuldade, assim, no meio da música, que se você não tomar muito cuidado... É uma linha tênue. Ou você manipula as pessoas, ou você se deixa manipular. Sim. Ou você trata as pessoas como se fosse um produto para você mexer na emoção delas, para fazer o culto fluir. E não é isso que faz o culto fluir. Ou você se rende de uma maneira que você se torna um produto. Então é muito difícil você encontrar esse equilíbrio. Você precisa de maturidade, você precisa de identidade, principalmente você precisa daquilo que a palavra de Deus diz, que temos poucos, né? Pais. Vocês têm muitos mestres, muitos mentores, mas vocês têm poucos pais. Que é um pai que dá destino para dizer, o meu filho não é um produto e meu filho não vai usar o seu dom para manipular, né? E eu acho que isso falta no Brasil, assim, uma das coisas que faltava no tempo de Paulo e falta ainda hoje. Sim. Faltam pais de destino que vão apontar não vão castrar, né? Luiz Hermínio fala muito isso, que vão circuncidar sem castrar. Sim. E eu creio que é isso que o Senhor está fazendo nesse tempo, está levantando homens e mulheres que já correram esse caminho. Sim. Entende? E vão dizer para você, olha, vão poder ensinar. Não vai por aí. Não vai por aí. Eu conheço esse caminho, já tive aí. Muito bom. E eu queria, no último momento, sem nós, te perguntar sobre casamento, né? Você está completando um ano. Você está com quantos anos? Eu tenho 28. 28. Você casou com 27. 27. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pessoas que estão esperando um pouco mais para casar, apesar de não ser muito 27. Porque hoje a gente vive duas coisas, né? Tem gente com 27 tá desesperado, né? Achando que, tipo, Deus me abandonou, acabou. E tem gente com 27 pensando assim, nossa, sou muito nova, não vou casar não, preciso me formar, fazer pós e comprar meu apartamento. Né? Tem essas duas questões. Como é que foi essa questão para você do casamento e contar um pouco, assim, do seu encontro com o Daniel? Sim, você é o primeiro, a gente nunca contou essa história publicamente. É mesmo? Olha aí, gente. Porque a gente é muito cauteloso nesse sentido, sim. É uma história muito doida, assim. É uma coisa que só Deus podia fazer, então a gente é muito cauteloso, a gente inclusive quis ser mais cauteloso, né? Mas eu sou da época que casar com 27 anos era um absurdo. Minha mãe casou com 18 anos. 18? Então, minhas irmãs casaram novas. E eu, minha irmã mais velha casou nova. Minha irmã mais nova casou nova. E eu, né? Sua irmã mais nova casou antes de você. Antes de mim. E eu, na igreja, eu era a única aberração, assim, mesmo dentro da própria igreja. Então, mesmo? Os meus próprios amigos. Tamires, pelo amor de Deus, Tamires, você precisa casar, você precisa se abrir. Eu falo, cara, mas não é assim que funciona. Eu tinha algo muito, assim, né? E eu, particularmente, não é uma doutrina, não é uma coisa que eu prego, não, nada disso. Mas eu, pessoalmente, na minha vida, na minha conduta, no meu relacionamento com Deus, nunca acreditei em namoro. Então, pra mim, era mais difícil. De casa, não namora, né? Você deu uma complicada na equação, assim. E uma coisa que, nos meus 10 anos, a gente falou aqui um pouco disso, eu fiz um voto com o Senhor. E eu falei pro Senhor, não vou beijar ninguém que não seja meu marido. E tava nessa época no colégio, né? Fulano que fica com fulano, que fica com fulano. Eu já achava um absurdo, porque, né? Muito tempo, eu cresci na igreja, não, isso é do diabo, né? Aquela coisa assim. Então, mas eu fiz esse compromisso com o Senhor. E quando eu tinha ali 14 anos mais ou menos, que eu gostei de um rapaz e tal, com 16 eu fiz um voto, Senhor,
o Senhor me pediu isso, fiz um voto ao Senhor, não vou me envolver com ninguém por 5 anos. Os 5 anos acabaram e eu continuei sem me envolver com ninguém. E eu continuei, para mim é o que Paulo diz, né? A mulher solteira cuida das coisas do Senhor. Então, quando eu me casei na certeza de que tudo que o Senhor queria de mim, como solteira, eu fiz. Entendi. Então, eu acredito que, inclusive, essa é uma dificuldade com as meninas, até com os homens também, né? Mas que tem o sonho de se casar, mas não quer ser uma esposa. Quer casar, mas não quer ser um marido. É o glamour de casar. É a coisa de dizer, agora eu sou casada, tenho uma aliança no dedo, vestir um vestido branco. Mas não quer ser uma esposa. Porque tem coisas que você vai viver com uma mulher solteira que você não vai viver com uma esposa. Você vai viver submissa a um cabeça. Uma coisa que eu falo pros os casais você vai vestir uma roupa bem bonita, roupa branca, o outro vai alugar lá um terno, o mais chique que você arrumar, e você vai caminhar para um altar. Pra morrer. E as pessoas não param pra pensar que estavam te enganando. Colocaram uma roupa linda em você pra te colocar no altar. Pra morrer. Exato. Ali é uma morte, né? O Douglas solteiro morreu. Exatamente. A Val solteira morreu. E agora ressuscita naquele momento, ou nasce naquele momento, né? Exatamente. E acabou. E é como eu vejo isso muito presente na criação. A Bíblia diz que o Senhor criou todas as coisas e criou Adão e a criação acabou. Então Deus aplica uma lei, a lei da semeadura, que ele já tinha criado no 3º dia, a semente. Como é que é a semente? A semente, se ela não morrer, ela fica só. Sim. Mas se ela morrer, ela dá fruto. Uau. Elas são muitos. Então o que Deus faz com Adão? Põe ele num sono. Mata. Mata, vamos dizer, né? Põe ele no sono. O profeta é muito figurativo, né? Exato. A gente tenta dizer sem ser tão explícito assim, porque, meu Deus, na internet, depois vai dar um rolo isso aqui. Mas é a mesma palavra. É a mesma palavra para os que dormem. Então, ele mata Adão para que Adão dê fruto. Para que Adão agora não esteja mais sozinho, mas continue sendo um. E ambos precisam morrer, né? Então, essa é a questão do casamento. E eu tinha muitas palavras, assim, eu sempre... No meu relacionamento com Deus, tem algo que eu sempre combinei com o Senhor, assim. Senhor, eu não vou ouvir nada novo da boca de ninguém. Se nós somos amigos, eu não tenho problema nenhum de ouvir profecia, eu creio, inclusive, é bíblico. Não tem problema algum de receber a palavra. Mas, Senhor, eu não vou ouvir novidade da boca de ninguém. Confirmação. O Senhor é meu amigo, é a mesma coisa. A gente tá junto o dia inteiro e você... vem outro fulano para falar você que tá aqui comigo agora. Uma coisa que você... Não. Então, o meu combinado com o Senhor. E muitas coisas o Senhor tinha me falado ao longo da minha vida que não faziam sentido. Então, uma delas é que o meu carro seria do meu marido. Primeira coisa. A segunda era que aos 27 anos eu estaria casada. E isso poderia ser qualquer coisa entre os 20 e os 27, podia ser qualquer data. Então. Mas eu tive um sonho com o meu casamento, eu via tudo. No meu casamento eu estava casando no último dia do inverno, 1º da primavera, nessa virada. E todas as vezes que o Senhor queria falar comigo sobre família, ele usava a figura da primavera. E eu me lembro um dia, em 2019, eu estava de férias na casa de umas amigas em Fortaleza e a gente foi pro culto na igreja delas, estava na ceia. E eu estava ali tomando ceia e o Espírito Santo falou para mim assim, eu estou começando a sua primavera. E eu falei, não tem nada a ver, estou na hora da ceia, né? Nada a ver uma coisa com a outra. E eu falei, amém. E eu sabia o que aquilo significava. Eu sabia que aquilo estava chegando. E ali, no meio da presença do Espírito Santo, o pessoal do louvor começou a cantar. No meio da ceia, que não fazia nenhum sentido, começaram a cantar. É primavera, misericórdia fresca. Acho que da Aljava, o pessoal da Aljava, se eu não me engano. E eu nem conhecia a música, eu falei, como assim? Como assim? Por que eles estão cantando primavera na ceia? Não tinha nada a ver. E ali eu falei, ok, o Senhor está fazendo algo. E o tempo foi passando. O Senhor me chamou para vir para os Estados Unidos. Foi uma coisa louca, assim, de um dia para o outro, faz a mala e eu vim. E aí, fiquei na Carolina do Norte um tempo, pandemia, fiquei presa lá 8 meses, mais ou menos. Foi uma bênção, porque pessoas muito queridas, Cirilo, Dalila, me receberam com a sua família, cuidaram de mim como uma filha, são queridos demais, amo de paixão. E ali um dia eu falei, ok, Senhor, agora depois, então o Senhor não está deixando eu ir embora. E aí eu no começo ainda tinha essa sensação, eu queria ir embora, todo dia eu orava, Senhor, posso ir embora hoje pro Brasil, hoje eu posso ir embora, hoje eu posso ir embora, hoje eu posso ir embora. É tipo o filho com o pai, tá chegando. E eu sei, eu quero ir embora. E ali, entendi do Senhor que Ele queria que eu ficasse. Eu falei, bom, já que o Senhor quer que eu fique, então tá bom. Aluguei um apartamento ali próximo do Cirilo. Com 20 dias que eu tava lá, o Senhor falou comigo.
compra uma passagem, vai pro Kansas. Aí eu, meu Deus. Eu conheci essa história, né? Compra uma passagem de ida pra tal lugar. Não é uma visita só. Eu conheço essa história. Falei, meu Deus, eu acabei de alugar um apartamento, Senhor. Por que você não falou 20 dias antes, né? Tá aqui atrapalhando meus planos, Senhor, como assim? Vim pra Kansas, mas eu tava assim... Foi um período muito bom pra mim de cura no meu coração, de renovo, de descanso. Eu tava muito desgastada quando eu cheguei do Brasil. E quem me recebeu foram os meus pastores aqui, o pastor Rafael e a pastora Aline Conrado, me pegaram no aeroporto. E a gente tomou um café e tal, e aí, como é que tá e tal? Não foi, cara, não tô acabada. Eu vim pro Senhor curar meu coração. Eu tava muito cansada. E ele falou, não, então, eles falaram, vou descansar, que eu tenho uma reunião ali e tal. E aí, fui dormir um pouquinho, que meu voo era muito cedo, o Rafa foi conversar, nessa hora eu tava conversando com o Daniel, que já era um discípulo, já caminhava com ele. Tava tendo ali uma conversa com ele, tinha marcado. E aí, o Rafa falou pra ele, vou almoçar ali, quer ir com a gente? Vamos. E aí passou, me pegou, falou, tá bem, esse aqui é o Daniel e tal. E tava contando, falando de uma história de fé. E falou, conversa com ele aí, sentou a gente na mesa, pegou o telefone, falou, dá licença que eu vou atender o telefone. Aí saiu. E ficou o Daniel e eu na mesa. E eu nunca, em 27 anos, nunca tinha saído pra tomar um café com ninguém. Ia para os lugares, assim, às vezes as pessoas, tem um irmão que é uma bênção. E eu falava, manda vir. Aí vinha o irmão, paz, tudo bem, né? Como é que você tá? E eu falava, prazer, Tamiz. Mais alguma coisa? E assim, e aí, meu irmão? O que você quer da vida, né? Não, nada não. Então, espantava, eu realmente espantava os irmãos, assim. Muito certa daquilo que eu queria no Senhor, assim. Eu sempre, com 10 anos eu fiz essa oração. Senhor, um homem de Deus que seja meu. Só isso. Então, o que eu queria dizer com isso? Um homem, que eu não queria um menino. Um homem. Quando eu me casar, eu quero que seja um homem. Alguém que eu não tenho nenhuma dificuldade de me submeter. Mas eu preciso confiar nessa liderança. Então, eu falava pro Senhor, um homem de Deus. Porque eu falei, eu não vou me casar com alguém que não tem um relacionamento com o Senhor. Alguém que do tipo, você não vai ler a Bíblia hoje, não? Ei, você não vai orar, não? Hoje em dia, eu tenho que falar com meu marido assim, 11 horas da noite, amor, vamos deixar a Bíblia um pouquinho? É engraçado assim. Vamos deitar? Olha a hora, né? É um barato. Mas aí a gente sentado na mesa e ele começou a contar um pouco da história dele e tal. E no meio ali da história ele falou assim, cara, chegou nesse tempo da minha vida que eu descobri que eu mal consegui orar 4 horas por dia. E eu vim de um contexto, né? E eu vim de um contexto que, assim, eu era doida, fanática. Crente demais, que vivia numa bolha gospel e tal. E eu, cara, mas isso pra mim é um relacionamento com Deus. Se Deus não mandar na minha vida, se eu não gasto tempo com Deus, eu vou gastar tempo com quem? Se eu não... que ideia é essa de eu evangélico que eu vou gastar tempo com Deus aqui? Não vou gastar tempo com Deus aqui, espero passar a eternidade com Ele. Não faz sentido. Então eu tinha meio essa crise. Eu era meio o bichinho estranho do grupo, sabe? E ali ele falou isso assim... como se fosse a maior naturalidade, assim, como se orar 4 horas por dia não fosse nada. E aí eu falei pro Espírito Santo dentro de mim, na hora eu falei assim, Espírito Santo, eu queria casar. Eu queria casar assim, com alguém que acha que orar 4 horas por dia é pouco. E aí o Espírito Santo falou pra mim na hora, por que não ele? Aí acabou, eu nem lembro mais o que ele falou depois, porque eu já tava assim, meu Deus do céu, esse homem é meu marido, não acredito. Como assim eu nem conheço? Jesus, eu nem conheço esse moço. Esse homem é meu marido, esse homem é meu marido, eu não acredito. No dia seguinte, fui tomar um café com uma amiga minha, Rebeca, e falei pra ela, Rebeca, olha, porque assim, tem muita coisa que Deus fala com a gente não fala pra ninguém, aí acontece, fala, eu sabia. Aí eu brinco que fica posfético, né? Não vale. Aí eu falei pra ela, Rebeca, eu vou te contar uma coisa que o Senhor falou comigo, pra você ser minha testemunha, só isso, só pra você saber e... não fala com ninguém, mas é só pra você saber. Ela, o que foi? Eu falei, é que Daniel é meu marido. Ela, que Daniel? O Vaz? Eu não sei. Não sei o sobrenome dele. Eu não sei o sobrenome dele. E essa foi uma coisa, porque anos da minha vida o Senhor sempre falava, seu marido vai ser um Boaz. E eu pensava, meu Deus, será que é um homem mais velho? Sério, Senhor, meu Deus. Ok, o que o Senhor mandar vai estar bom, mas assim, queria não. E aí passou. Eu falei com a Rebeca, ela... acho que pensou que ela tava meio doida, né? Mas me conhecia, uma amiga. E ela perguntou pra mim, mas Tamires, você te chama pra tomar um café? Porque ela me conhecia, né? Aí eu falei, eu vou. Aí eu vou casar com ele aqui, que é um café, né? Eu vou e tal. Passou o tempo, mas eu, assim, nunca acreditei em namoro.
E aí, no dia seguinte, eu tava em oração e tal, e o Espírito Santo falou pra mim, você vai ficar aqui no Kansas e tal. Eu desci, falei com o pastor Rafael, falei, Rafa, você me recebe aqui mais uns dias só pra eu me organizar com o apartamento lá e tal? Ele falou, não, tranquilo. E eu tinha recebido uma oferta pra comprar um carro. E perguntei pra ele, Rafa, você tem alguém vendendo algum carro, assim, no valor tal, no máximo? Ele, eu tenho um carro aqui, se você quiser. Aí eu falei, legal. Ele, deixa só eu ligar aqui pro irmão, porque o carro não é meu. Deixa eu ligar pro irmão. Eu falei, na hora eu pensei, meu Deus, será que esse carro é do Daniel? Eu lembrei da palavra. Falei, que loucura. Ele ligou, colocou no Viva Voz e falou, ei, macho. Conheceu o Rafael, né? Ei, macho, como é que você tá? Não, tô aqui com a Tamires e tal, vou passar o carro pra ela, pode ser? Pode. Não, Itamar, beleza. Eu falei, Itamar não é meu marido. Não, então tem uma coisa errada. Não, então eu não vou comprar esse carro, não tem uma coisa errada. E tal, no final da ligação ele fala assim, ei, só liga pro Daniel porque o carro é dele. O que tinha acontecido era que o Dani, no processo que ele estava largando tudo para conhecer o Senhor, e é uma outra história depois, de repente, ele conta, mas uma das coisas que o Senhor falou para ele foi para dar o carro. Ele tinha dado o carro, mas como era? Nunca passou no papel o nome para outra pessoa, mas deu o carro. Então o carro era dele. E eu choquei na hora, eu falei, meu Deus. E o Rafael viu, né? Falei, como assim? O que foi? Fala comigo. Eu, não, depois eu te falo, fala comigo. Eu falei, não, Rafael, eu tenho uma palavra de que o meu carro ia ser do meu marido, que nunca tinha feito sentido aquela palavra pra mim, mas que o meu carro ia ser do meu marido. E ele deu uma risada e falou assim, já sabia. Eu deixei vocês dois na mesa porque eu senti que vocês tinham que se encontrar. E eu só tinha que fazer a ponte. Aí eu falei, amém. Ele falou, mas e aí? Se ele te chamava, pedir pra namorar e tal, eu falei, vou falar que não. Aí, como assim? Eu falei, não, eu não acredito em namoro. A escritura me ensinou a ser uma noiva e uma esposa. Eu não sei se é outra coisa. Não vou saber se é uma namorada, mas se ele quiser casar comigo, eu falo que sim. Ficou assim. O tempo passou. O tempo passou, né? 6 dias se passaram. 6 horas depois. 6 dias se passaram e o Senhor falou tudo isso, uma eternidade. Né? E o Senhor falou com o Daniel, acordou ele 5 da manhã, numa segunda-feira, e começou a falar com ela, olha, o que você quer? Isso é o que eu tenho pra você. Se você quiser me seguir, essa aqui é sua esposa e tal. Mas o que você quer, né? O Daniel conta assim, ele se candidatou. Ele falou, Senhor, eu vou me candidatar pro cargo. Ele nem me conhecia, nem sabia quem eu era, nada. Eu também não sabia quem ele era. E aí, nesse dia, eu tinha saído para ir para IHOP, na casa de oração, e ele foi pro Rafa, na casa deles e tal. A Aline, o Dani conta que a Aline, a esposa do Rafa, já chegou, né? O que você quer cada vez? Assim, já tomando bronca, né? E ele, cara, eu tava orando, Deus falou comigo, eu vou casar com ela. E o Rafa falou, até então não tinha dito nada, ninguém tinha falado nada com ninguém. E o Rafa falou pra ele, cara, ela não acredita em namoro. Ele falou, não tem problema, eu vou casar com ela, Deus falou comigo e tal. E aí, na hora, assim, foi muito bonitinho, porque a Aline tinha uma aliança que estava guardando pra filha, né? Pra dar pra filha quando ela fosse casar, levantou e falou, Deus falou comigo, deu aliança de noivado pra ele. 12 dias pra frente, ou seja, entre a gente se conhecer e a gente noivar, foram 18 dias. Então, 12 dias pra frente desse dia, ele me pediu em casamento, no casamento da Rebeca, essa minha amiga, e do Mene. E 5 meses depois nós nos casamos, no dia 19 de março, que era o último dia do inverno aqui dos Estados Unidos. E eu fiz 28 anos dia 8 de abril. Uau. 23 dias depois. Meu Deus. Então, o que eu digo, por isso até falei pra você que nós temos cautela pra contar a nossa história, por isso que a gente não abre. Assim, tem muitos outros detalhes, né? Talvez a gente grave alguma coisa depois no nosso canal, mas por que a gente tem muita cautela? Porque as pessoas olham, elas dizem assim, nossa, em 18 dias vocês noivaram, namoraram, né? Noivaram e depois 5 meses depois casaram e tal, eu vou viver isso. O que as pessoas não querem enxergar é que eu passei 27 anos sem me comprometer com ninguém. O Daniel se consagra ao Senhor por muito tempo. No meio do caminho, ele teve um câncer. Eu passei diversas enfermidades, despejos, etc. O Senhor nos preparou. Nós passamos uma escola muito dura para estarmos prontos para o casamento. Então, não acredito que Deus vai fazer isso, não é lógico, não é do caráter de Deus. Pegar 2 meninos de 17 anos e falar, é você, casa e pronto. Não. Então, por isso nossa prudência, nossa cautela para contar a nossa história, que a nossa história não começa em 18 dias. A nossa história tem 27 anos. Sim. Tem e eu acho que para mim, assim, a grande lição é que vale a pena, né? Vale a pena. Esperar para aquilo que Deus tem para você. Exatamente. E as pessoas diziam muito pra gente assim, olha,
Ainda mais que vocês se conhecem há pouco tempo, vocês vão sofrer. O primeiro ano de casado é o pior ano da vida de vocês. A gente fala, tá repreendido em nome de Jesus. Maldição. E assim, não aceito isso não. E a gente fala assim, eu nunca imaginei viver uma coisa assim. A bondade de Deus. Eu nunca imaginei que seria desse jeito. E é lindo, assim, a gente vê o testemunho das pessoas que a gente conhece, acabou de conhecer, e pessoas que a gente conhece há mais tempo, eles olham pra gente e dizem, eu consigo ver como Cristo e a igreja. Mas porque a gente se permitiu preparar pelo Senhor separadamente, sabe? Jesus está esperando para casar até hoje. Jesus está até hoje solteiro. As pessoas não pensam sobre isso, sabe? Eu acho isso impressionante. Mas tanto Jesus está preparado para casar, ele é perfeito, mas ele está preparando a sua noiva. Então, não é porque o tempo passou, já foram 2000 anos. Não é porque o tempo passou que agora a minha idade cronológica está dizendo quando eu vou casar. Não é assim. Se Deus manda na minha vida, se Ele é o dono da minha vida, Ele é o Senhor da minha vida, Ele tanto tem que ter voz no emprego que eu vou tomar, nas decisões, como quando eu vou casar, sabe? E não é uma coisa do tipo, Senhor, e agora? Escolho tal profissão? Não é isso. Senhor, o Senhor aprova. É isso que o Senhor quer para mim? A Bíblia diz que o homem faz planos, né? E o Senhor abençoa. Deus não abençoa pensamento, Deus abençoa plano. Então, você faz o plano. Apresenta o plano. E Deus abençoa o plano, ou não. E Ele vai dizer para você, filho, eu tô nisso, ou não tô nisso. Davi falando, eu vou fazer um templo. Deus fala, não quero. Ao mesmo tempo Ele vai dizer, olha, seu filho vai fazer um templo para mim. Então, é colocar a nossa vida inteira em submissão a Deus. Ele é o Senhor, né? Ele é o Senhor. E permitir de o Espírito Santo ensinar cada um o seu papel. Eu aprendi a ser uma esposa antes de me casar, entende? Meu marido aprendeu a ser um marido antes de se casar. Óbvio, tem coisas que a gente vai aprender na vivência, mas pelo menos o básico. Então eu vejo pessoas que querem se casar, mas quer casar, entende? Não quero mulheres que querem casar e depois que casam, não, o marido não vai tomar conta da minha vida, não vai dizer se eu posso, se eu não posso. Não, a vida é minha. Esse aqui é meu dinheiro e o dinheiro dele. Esse aqui é meu ministério e o ministério dele. Não funciona assim. Não. E casar é tornar-se um, literalmente. Então, eu creio que é isso. Se você não está pronto para morrer, não pode casar. Muito bom. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Tempo Obrigada, especial, viu? Bom demais estar com você. E obrigado pela sua entrega, pela sua vida. Obrigado por você não só profetizar, mas deixar Deus moldar uma vida profética, sabe? Ter a coragem de passar por dentro várias coisas que Deus quer que você ministre e agora encarnada, né? Aquilo que você pode falar de algo que você viveu, né? Amém. E você é uma bênção para nossa nação, uma bênção nas nossas vidas, minha família, e assim, a nossa vida é melhor porque a gente conheceu você. E o Daniel, obrigado, viu? Glória a Deus, estamos juntos, até depois do fim. Amém. E você que assistiu aqui, ouviu até o fim, obrigado por esse tempo aí juntos. Que Deus abençoe muito você. E você não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu.